pessoal do primeiro A, tudo bem? Espero que estejam bem, né? Mais uma semana a gente se encontra para fazermos nosso debate da atividade, corrigimos as questões, procurando tirar as dúvidas para que o aprendizado do conteúdo abordado seja realmente eficiente, né? E mais uma vez a gente ressalta o pedido de olhar com atenção a correção, né? Voltar ao vídeo se achar necessário. Se mesmo assim as dúvidas persistirem, entrar em contato com o professor para que possa pedir uma melhor explicação. E o objetivo principal é realmente, com a correção dessas atividades, a gente superar alguma eventual dificuldade, né, de compreensão e entender realmente as explicações, entender o conteúdo que está sendo transmitido, né? Então, em mais uma semana a gente se encontra de forma remota, mas que as coisas aos poucos possam voltar ao normal e a gente retorne, se assim o for, né, com segurança à forma presencial. Enquanto isso não acontece, vamos continuando com a nossa metodologia, digamos assim, virtual, né, remota. Pois bem, hoje a gente vai fazer a correção da última atividade que foi disponibilizada para vocês, dando continuação à parte de função afim, agora com o conteúdo que fala sobre coeficiente angular e coeficiente linear, tá bom? A gente vai dar uma olhadazinha, não é considerado uma parte muito complicada e mais uma vez enfatizando, os vídeos que acompanham a atividade, preparamos a atividade desses vídeos que vão acompanhando para que vocês assistam. E assistindo, vocês respondem com certa tranquilidade à atividade, viu? Então é muito importante vocês acompanharem o vídeo, porque a atividade é elaborada principalmente por ele, tá bom? Então a gente vai fazer essa correção, né, essa explicação detalhadamente, de forma minuciosa, tentando fazer com que haja a compreensão, tá certo? Pois bem, antes da correção, já estamos acostumados, né, que apresentamos o desafio que ficou na videoaula passada, no finalzinho da videoaula a gente sempre deixa o desafio e ao trazer esse desafio a gente também vai anunciar aqui se houve ou não participante, se houve vencedor, tá bom? Então, a questão do desafio, todo mundo lembra, né? Sempre há alguma coisa que é deixada para nós. E o desafio, a gente tem essa imagem aí, e essa imagem recebe quem eventualmente responde o desafio, participa dando sua opinião e acerta, né? O primeiro a acertar o desafio na turma recebe essa imagem aí, confirmando que venceu o desafio, tá bom? Então vamos anunciar, né, se houve participação e se assim também houve vencedor ou não. Então ficamos felizes porque por mais uma semana houve sim participação da turma e a gente incentiva para que mais pessoas participem, né? Estamos tendo um aumento nas participações e a gente quer que esse aumento ele continue sendo ampliado, né, a cada semana, tá bom? Então, mas desde já, antes de anunciar aqui, a gente convida para que vocês acompanhem toda a explicação da videoaula e ao final dela a gente já deixa o desafio para a semana seguinte, tá bom então? Então vamos lá. A gente anuncia que houve sim participação e o vencedor desse desafio foi o amigo Mailon, né? Então dá os parabéns a Mailon, que ele foi o primeiro a responder corretamente o desafio aqui na turma do primeiro ano A. A gente parabeniza a ele e também os demais que participaram e convida a todos da turma para que a gente sinta-se
assim, mais motivado para participar, porque a gente não tem nada a perder, né? Apenas aguçar o nosso raciocínio lógico e o nosso aprendizado. Esse é o objetivo dessa parte da videoaula, que é o desafio. Mas, para quem não lembra ou para quem não estava, não acompanhou, vamos relembrar qual era o desafio e qual era a resposta correta dele, tá bom? Então, só relembrando o, o desafio foi esse aí. Eu não vou dizer de certeza, mas acredito que a gente até trabalhou esse desafio aí no material de estudo dirigido, ainda de forma presencial, né? Nas poucas aulas de estudo dirigido que a gente teve uma das aulas que eu levei uma série de perguntas sobre raciocínio lógico, e se eu não me engano, essa pergunta do desafio estava lá, constava lá também, né? Mas vamos relembrar aqui. Qual é o próximo número da sequência? Aí a sequência tem 2, 10, 12, 16, 17, 18 e 19. Se a gente for olhar numericamente falando, então vai tentar somando, multiplicando, vendo a diferença de um para o outro, chega lá na frente e não dá certo. Então tem muitas possibilidades, né? Apesar dos números estarem sendo apresentados aí, o número que completa essa sequência é bem mais simples do que qualquer complicação dessa que a gente está analisando, né? Mas o próximo número da sequência, o que é que essa sequência de números aí tem em comum? Todos esses números aí, a pronúncia deles, ou seja, a escrita deles por extenso, como a gente fala, todos iniciam com a mesma letra. D. Veja, 2, 10, 12, 16, 17, 18 e 19. Então todos começam com a letra D. Qual o próximo número após 19 que vai começar com a letra D? Então, passando para 20, tanto 20 até o final do 20, não é? Não é com D. Aí passa para 30 também não é, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Até chegar em 100 também não é. Mas quando passa para 200, aí já aparece o próximo número com a letra D, né? Então, o próximo número dessa sequência é 200, tá bom? A resposta para esse desafio era 200, porque todos esses números, a escrita deles começa com a letra D. E após 19, o próximo número que começa com a letra D é 200, tá bom? Então, esse foi o desafio que a gente havia deixado e aqui estamos desvendando a sua resposta. Antes da correção, né, a gente trouxe na aula anterior um quadro novo, né, que a gente intitulou, que para dar uma motivação a mais na gente assim, né, um entusiasmo maior para a gente poder acompanhar a correção de uma forma mais atenta, mais revigorado, né. A gente está trazendo desde a semana passada, isso aumenta 2 minutinhos na nossa correção, mas não tem nenhum problema, por conta que é para motivar realmente e a gente se sentir mais capaz, né? A gente mais atento também. Esse é o objetivo desse quadro, né? E realmente a intenção é essa, é que essas palavras deixadas, o que a gente discute, possa nos motivar e nos fortalecer diante de alguns desafios que a gente está enfrentando, né, no nosso dia a dia, mas também nos motivar diante da questão da aprendizagem escolar, né? Então o quadro é: antes da correção, inspirar para motivar, ou seja, inspiração, motivação para a correção. E só lembrando que a gente falou na explicação da semana passada para esse quadro, inspiração é quando a gente se espelha no exemplo que alguém nos deixa, né? A gente pega isso para nós, com isso a gente também eleva a nossa autoestima, a nossa motivação. Esse é o objetivo, né? A gente pega o exemplo de alguém e nós também podemos ser exemplo para outras pessoas, tá bom?
Então vamos olhar qual é a mensagem de hoje para que a gente se revigore antes da correção das atividades. Vamos lá. Tá aí, né, pessoal? A mensagem motivacional para que a gente possa refletir, especialmente esse momento que a gente está passando, né? Momento ainda de incertezas, mas que a gente eleve a nossa fé, eleva a nossa esperança, eleva a nossa perspectiva de dias melhores, né? Agradecer acima de tudo a cada dia que nasce e a gente tem um dia inteiro pela frente para, em parte, determinar o que é que ele vai significar em nossa vida, não é? Então essa mensagem é para que a gente possa se inspirar e acreditar que a cada dia a gente tem uma nova chance para construir um novo dia e agradecer, acima de tudo, a Deus por Ele nos oportunizar mais um dia, né, de uma bênção tão sublime que é a bênção da vida. Pois bem, agora a gente vai fazer a correção da nossa atividade e, como eu tinha anunciado no início, estamos, né, dando mais um passo, elevando mais um degrau aí no nosso conteúdo de função afim. Hoje a gente vai corrigir a atividade que fala sobre coeficiente angular e coeficiente linear, tá bom? Consideravelmente é um assunto, é uma parte do conteúdo não muito complicado, né? A gente, se acompanhar direitinho, é baseado nos exemplos dados na videoaula que foi juntamente a atividade para vocês, tá bom? Então a gente vai explicar aqui passo a passo, devagarzinho, qualquer coisa vai voltando o vídeo, olhando novamente, e se dúvidas persistirem, que possamos entrar em contato, tirar dúvida, tá bom? Para que a gente realmente possa compreender essa parte do conteúdo. Vamos lá então, né? Na primeira questão diz assim, ó, nas funções a seguir, identifique o coeficiente angular e o coeficiente linear. Vamos já direto ao ponto para dizer o que é que significa essas palavras, relembrar aí, né? O que é coeficiente angular e o que é coeficiente linear. A função, a formação da função né, dessa parte de função do primeiro grau, né, a sua característica na formação é dada por isso aqui, que a gente falava desde as primeiras aulas, né? Y é igual a ax mais b. Isso é a formação básica, né, de uma função do primeiro grau. O que é que acontece? Essa parte ax e essa parte b, essa parte ax é um valor numérico que acompanha a incógnita x, né? E essa parte aqui b é um valor numérico que vem isolado. O que é que acontece? Esse a aqui que acompanha o x, o valor numérico dele, ele vai ser justamente o coeficiente angular, tá bom? O coeficiente angular vai ser sempre o valor que acompanha o x, tá bom? O coeficiente linear vai ser sempre o valor que corresponde ao b, ou seja, essa parte numérica que vem só número mesmo, não vem letra acompanhando, tá bom então? Então, de uma forma bem objetiva e clara, para identificar, basta a gente analisar isso. O valor que acompanha o x é o coeficiente angular. E o valor que vem solto é o coeficiente linear, tá bom? Então, nessa primeira diz assim, ó, f de x é igual a 2x menos 3, né? F de x é a mesma coisa de y, tá bom? Então, f de x é a mesma coisa de y. A gente vai analisar o que está após o sinal de igual, tá bom? Do lado direito. Então, o que é que acontece aqui, ó? 2x menos 3. Coeficiente angular é o valor numérico que acompanha o x. Portanto, nessa letra A, o coeficiente angular é o 2. Ó, coeficiente angular é o 2, tá bom? Coeficiente linear é o número quando vem solto. Então, o valor que vem solto aqui é menos 3. Lembrar, pessoal, que quando vier o sinal negativo, é obrigatório colocar, viu? Porque se você esquecer de colocar o negativo aqui, ele vai ficar como se fosse um 3 positivo. E, na verdade, ele é negativo, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, coeficiente angular 2, que é o que acompanha o x, como a gente falou, e coeficiente linear é o menos 3, que é o que representa o valor de b, tá bom? Então, na letra B, a mesma coisa.
Nessa letra B, é só ter uma atençãozinha, porque a gente colocou aqui que a ordem não está dessa mesma forma, né? Então, a formação aqui, geralmente, vem a parte do x primeiro e depois vem o valor solto. Nesse caso aqui está invertido. Pode dar uma olhadinha que está invertido aqui, ó. O valor numérico que está junto do x, ele vem depois. E o número solto vem antes. Mas mesmo estando em ordens diferentes, o critério para análise é o mesmo, viu? O coeficiente angular é o valor numérico que acompanha o x. Então, o coeficiente angular aqui é menos 5, tá bom? Ele está aqui agora, viu? Ele não está na primeira posição, ele está na segunda posição, tá bom? Menos 5, não pode esquecer do menos, como a gente falou. E o coeficiente linear é o número que vem solto, tá bom? Que não vem junto da letra x, então aqui é o 4, tá bom? Então, eu acho que ficou bem compreendido aí. Coeficiente linear é o que vem acompanhando, o valor numérico que vem acompanhando o x, e coeficiente linear é aquele que vem o número solto, tá bom? Bora lá. Questão 2. Defina coeficiente angular e diga qual é a sua importância. Né? Ele está dizendo aqui coeficiente linear. É isso que a gente já explicou na questão 1 mesmo, né? Isso é só para você frisar mais, a gente colocou essa questão 2, só para realmente frisar o significado do coeficiente angular. O que a gente quer chamar mais atenção nessa segunda questão é nessa parte, quando ele pede para a gente dizer qual é a importância do coeficiente angular. Tá bom? Além de detectar o que é coeficiente angular linear, qual é a importância que o coeficiente angular tem? Veja, mesmo sem estar com um gráfico construído, só pela função, só em observar a função, tem algumas coisas que a gente já alerta. Por exemplo, aqui, ó, o coeficiente angular é o valor que acompanha o x, ou seja, o termo a, tá bom? A gente já tinha falado, né? Mas a principal importância dele é ele determina se a função, né, se a reta lá na representação gráfica vai ser crescente, ou seja, da esquerda para a direita de forma ascendente, aumentando, subindo, né? Ou se ela vai ser decrescente, da esquerda para a direita, diminuindo, tá certo? Baixando a reta, ok? Então, nesse caso aqui, por exemplo, nessa letra A, para saber se a construção gráfica vai ser uma reta crescente ou decrescente, basta olhar para o coeficiente angular. O coeficiente angular aqui é 2. Como é positivo, é uma reta crescente, né? Aqui, se a gente tem na letra B, por exemplo, o coeficiente angular é menos 5, então a reta vai ser decrescente, tá bom? Então a principal importância do coeficiente angular é determinar se essa função vai ser crescente ou decrescente, né? Que vai caracterizar pela reta, lá construída no gráfico, tá bom? Acredito que está simples, né? A gente vai avançar agora para a terceira questão, tá bom? Vamos lá, dá uma olhadinha aqui o que é que traz a terceira questão para a gente. Pois bem, a terceira questão diz assim, pessoal: pela regra de variação, que é analisando o gráfico, encontre o valor do coeficiente angular das seguintes funções. Tá aí os gráficos, né? Apareceu só os gráficos para vocês, para que através desse gráfico vocês descobrissem qual é o coeficiente angular de cada uma das funções. Tem a função A e tem a função B, né? Então, nesse caso, o que é que acontece? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Para saber o coeficiente angular, só em observação gráfica, a gente vai usar a regrazinha que foi apresentada na videoaula que acompanhou a atividade para vocês, que é a regra da variação. Ou seja, coeficiente angular, representado por A, é igual a variação de y dividido por variação de x. Ou seja, para construir no gráfico uma reta, nós precisamos no mínimo de 2 pontos. E esses pontos, eles são determinados pelo par ordenado, né? O encontro de um valor de x e de um valor de y. Esse ponto é encontrado e depois que a gente marcar no mínimo 2 pontos, vamos traçar uma reta, tá bom? Então os gráficos já vieram prontos para nós e aqui a gente vai ter que analisar o gráfico. Primeiro passo, descobrir os valores. Os dois, como tem 2 pontos, nós vamos ter 2 valores para y e vamos ter 2 valores para x. Quando determinarmos, encontrarmos aí no gráfico quais são os valores de y e quais são os valores de x, só jogar nessa regrazinha aqui da variação de y pela variação de x, que é para descobrir o coeficiente angular, tá bom? Então, como é que a gente descobre os valores no gráfico?
Lembrando que para cada valor de x corresponde um valor de y, tá bom? Então, vamos começar aqui por esse primeiro ponto aqui, pessoal, onde está o cursor do mouse, certo? Esse primeiro ponto aqui, localizado sobre o eixo x, marcando 2. Então, qual é o par ordenado que determina esse ponto? Primeiro a gente olha para o x. O x foi no 2 e o y, como não subiu nada, foi no 0. Então, esse ponto aqui é caracterizado pelo par ordenado x igual a 2 e y igual a 0, tá bom? X igual a 2 e y igual a 0. Por isso que a gente colocou aqui no parênteses, ó, 2, 0. Quer dizer, o primeiro par ordenado aqui embaixo é 2 para o x e 0 para o y, tá bom? O primeiro valor é sempre x e o segundo valor é sempre y. Vamos olhar agora o segundo ponto aqui em cima, na reta, tá bom? O cursor está passando aí para vocês. Então, ele é determinado pelo encontro do par ordenado do x igual a 5 e do y igual a 3. Tá certo? Ó, x igual a 5 e y igual a 3. Então, a gente colocou aqui 5 e 3. Tá bom? Então, olhando o gráfico, a gente determinou os pares ordenados. Tudo bem. Quando determinamos os pares ordenados, é só trazer para a regra da variação e fazer a substituição. O que é que significa variação de um valor? A palavra está dizendo, variou, né? Mudou, era um valor, passou para outro. Então, a variação do y é só você pegar o y2 menos o y1. E a variação do x, mesmo sentido. O x2 menos o x1. Nesses dois pares ordenados, vamos lembrar de novo. O primeiro valor em cada par ordenado é x. Então, nesse par ordenado, a gente tem x2, y0. Nesse segundo par ordenado, x5, y3. Aqui nós temos dois valores de x. O primeiro valor de x é o 2 e o segundo valor de x é o 5. O primeiro valor de y é o 0 e o segundo valor de y é o 3. Tá bom? Quando a gente joga para cá, só é substituir. y2, quem é y2 aqui? y2 é 3, menos y1, que é 0, né? Então, y2 é 3 e y1 é 0. Então, a gente substitui aqui, ó, y2 menos y1, 3 menos 0. E embaixo fica x2 menos x1. Quem é x2? x2 aqui, 5, e x1, 2. Então, fica x2 que é 5, menos x1 que é 2. Ficou em cima 3 menos 0 que dá 3, e 5 menos 2 que dá 3 também. 3 dividido por 3, 1. Então, assim, a gente descobre o coeficiente angular dessa função aqui. Então, o coeficiente angular dessa primeira função é 1. Tá bom? Na letra B, o raciocínio é o mesmo. Só para provar para vocês, pessoal, 1 positivo, né? Ele é positivo, a gente falou agora há pouco, que ele determina uma reta crescente, ó. Da esquerda para a direita, ela vai aumentando, tá bom? Quanto mais da esquerda vai passando para a direita, ela vai aumentando o sentido dela. Então, por isso que o coeficiente angular é positivo. Vamos fazer o mesmo raciocínio agora nessa letra B, tá bom? Vamos dar uma olhadinha bem direitinho aqui, onde é que está o ponto A, certo? E onde é que está o ponto B, para descobrirmos os pares ordenados. É o primeiro passo. Bora lá? O A. O A está no valor de x menos 2. Tá bom? Ó, o A está no valor de x menos 2. E no valor de y, 3 positivo. Então, o par ordenado que determina o ponto A é 2 negativo para x e 3 positivo para y. Tá bom? Então, a gente colocou aqui, ó. Primeiro par ordenado, 2 negativo de x e 3 positivo de y. Vamos dar uma olhadinha agora no segundo par ordenado, né? Que determina o ponto B. Então, aqui a gente tem para x 3 positivo e para y 1 positivo. Ó, esse B é 3 de y, desculpa, 3 de x e 1 de y. Então, ficou aqui 3 e 1. Mesmo raciocínio. Só um certo cuidado, porque aqui tem um valor negativo, né? Quando a gente for substituir na regra, porque tem um menos que é da regra e tem um menos que é do valor aqui também. Mas bora lá. Começa sendo em cima y2 menos y1. Quem é y2 aqui? É o 1, né? Então, 1 menos. Quem é y1? É o 3. Aí vai ficar 1 menos 3. Está aqui, 1 menos 3. Vamos agora para a parte de baixo com o x. Quem é x2? x2 é 3. 3. Menos x1. Quem é x1? Menos 2. Então, tem um menos da regra
e tem o menos 2, quer dizer que esse menos aqui pertence ao 2. Colocamos entre parênteses aqui para poder fazer a separação entre os sinais. Ok? Cuidado, ó, esse menos aqui é da regra e esse menos 2 aqui é do valor do x1. Tá bom? Então, bora lá. Em cima, 1 menos 3 fica menos 2, né? Se você tem 1 e gasta 3, fica com dívida de 2, menos 2. E na parte de baixo, menos e menos faz relação que dá mais, então fica 3 mais 2, que dá 5. Menos 2 sobre 5 pode ser a resposta. E se você quiser dividir, 2 dividido por 5 dá 0,4, negativo, porque é menos por mais. Por que é negativo? Negativo, você tira a dúvida e confirma, observando como é o formato da reta formada lá no gráfico, né? A reta está da esquerda para a direita baixando, então ela é decrescente, o coeficiente angular é negativo por conta disso, tá bom? Então, letra A, coeficiente angular positivo, reta crescente. Letra B, coeficiente angular negativo, reta decrescente. Tudo bem? Terceira questão. Vamos avançar mais um pouco agora, né? Para a próxima questão. Pronto, nós temos aí as questões 4 e 5, né? Mesmo sentido, só que aqui a diferença dessa para a terceira questão, essa aqui está até mais fácil, porque os pares ordenados já vêm sendo apresentados para nós. Na terceira questão estava o gráfico, a gente tinha que descobrir o par ordenado e ainda fazer a substituição. Aqui não, aqui já tem os pares ordenados já prontinho para nós, né? Veja só, apenas com os pares ordenados, sem utilização gráfica, não vai ter mais gráfico nessa, encontra o valor do coeficiente angular das seguintes funções. Então a gente joga na mesma regra da questão anterior, tá bom? Coeficiente angular é igual a ΔY, né, que é a diferença entre y2 e y1, dividido por ΔX, que é a diferença entre x2 e x1, tá bom? Só lembrando, pessoal, cada par ordenado, o primeiro valor é sempre o x, o segundo valor é sempre o y, tá bom? Então a gente vai ter no primeiro x1 e y1, no segundo x2 e y2. Vamos substituir então. A parte de cima começa com y2. Quem é y2? É 4. Então fica 4 menos. y1, quem é y1? 2. 4 menos 2 na parte de cima. Sobre quem é x2? É 1. Menos quem é x1? Né? É 3. Então a parte de cima ficou 4 menos 2, que dá 2. E a parte de baixo 1 menos 3, que dá 2 negativo. Não é? Então, para dividir, eu tenho que fazer logo a relação de sinal. Mais por menos dá menos. E 2 dividido por 2 dá 1. 1 negativo. Quer dizer, né, que eu não tenho nada de gráfico aqui. Mas se ele quiser saber, mesmo sem um gráfico, se o desenho dessa reta seria crescente ou não, a gente diria que seria decrescente. Porque ó, o coeficiente angular deu negativo, tá bom? Sempre que o coeficiente angular for negativo, a função é decrescente, a reta é decrescente. Se fosse positivo, a reta seria crescente. Ok? Então, vamos fazer a mesma análise agora na letra B. x1, y1, x2, y2. Tá bom? Vamos lá. y2 menos y1 e x2 menos x1. Substituindo, y2, 0. Menos y1, 5. 0 menos 5. x2, 4. Né? Menos x1, que é 4 também. Então, a gente tem na parte de cima 0 menos 5 dá menos 5. E 4 menos 4, 0. Na matemática, a gente não pode, né, não tem como fazer uma divisão com o denominador igual a 0. Lembrando que se o 0 fosse em cima, poderia. A resposta seria 0. Nesse caso, esse símbolo aqui significa impossível, ou seja, não há resultado. Eu não posso ter divisão com 0 no denominador, tá bom? O 0 pode ser em cima. Se o 0 fosse em cima, a resposta seria 0. Porém, como o 0 está no denominador, a resposta é impossível. Como assim? Se a gente fosse fazer o gráfico, né? Se a gente tivesse um gráfico, ele está dizendo que para qualquer valor de y, né, a gente vai ter o mesmo valor aqui de x. Ou seja, não tocaria aqui na representação no eixo y, né? A gente não teria parte passando no eixo y, por isso que não dá para fazer a construção gráfica. Por isso que deu impossível aqui e na conta a gente vê que o 0 ficou embaixo e toda vez que o 0 ficar embaixo é impossível. Tá bom, pessoal?
E isso é um lembrete importante, tá bom? É bom dar uma olhadinha com calma mais uma vez aqui, que aqui a resposta não é zero, viu? A resposta é impossível, quer dizer que não existe resposta. Quinta questão. Como encontrar o coeficiente linear de forma mais prática e rápida? Por exemplo, se você tiver um desenho gráfico, né? Uma parte do desenho gráfico, como saber o coeficiente linear? Agora é o linear, viu? A gente estava falando até agora no angular, que é o A que acompanha o x. E o linear é aquele número que vem solto, tá bom? Que no caso da função é representado pelo b. Como é que a gente encontra isso de forma prática e rápida, sem precisar estar fazendo muito cálculo? Na representação gráfica, é só observar o ponto que toca no y. Ou seja, nesse caso aqui não teria, né? Nessa que a gente fez aqui da b, tá vendo? Então o que é que acontece aqui, ó? O ponto que toca o eixo y é sempre o valor do coeficiente linear, tá bom? Então você, olhando o gráfico, você já sabe quanto é que vale o coeficiente linear, que é aquela partezinha que bate lá no y, ok? Vamos seguir, né? Vamos seguir aqui para nossas questões aqui. Se eu não me engano, são as últimas, né? Então a gente tem questão 6 e 7. Bora lá. Questão 6. Obtenha a equação da reta que passa pelo ponto 3 e 5 e tem coeficiente angular igual a 4. Tá bom? Eu coloquei as duas aqui porque elas são muito parecidas no enunciado, mas elas perguntam coisa diferente. A 6 pergunta ele informa coeficiente angular e a 7 informa coeficiente linear, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos lembrar logo da formação da função do primeiro grau, né? A formação da função do primeiro grau é dado por y igual a x mais b. Tudo bem? Pessoal, quando ele diz assim que passa pelos pontos aqui 3 e 5, isso aqui é um par ordenado. O primeiro valor é sempre o x, no caso aqui é o 3. E o segundo valor é o y, que aqui é 5. Tá bom? Então, aqui é x e aqui é y. Então, eu já tenho o valor de x e de y. E ele também diz que o coeficiente angular é 4. Quem é o coeficiente angular? É o a. Então, eu já tenho eu já tenho aqui, ó, x, y e a. Se na formação da função eu tenho y, a, x e b, quer dizer, 4 letras, né? E aqui das 4 eu já tenho 3 valores, claro que vai ficar faltando só uma, né? Vamos olhar quem é que está faltando. Se eu já tenho x, y e a, quer dizer que está faltando apenas o b. Se está faltando apenas o b, vamos substituir aqui para a gente descobrir o valor do b, tá bom? Quando eles obtêm a equação da reta, ou seja, ele quer saber qual é a função, é a mesma coisa. Qual é a função que passa, entendeu? A equação da reta é a mesma coisa da função. Qual é a função de formação que está sendo utilizada? Para isso, a gente precisa dos termos a e b, né? Então vamos lá, pessoal. Y é igual a x mais b. Quem é y? Y é o segundo valor aqui do parênteses, né? O 5. Então 5 igual a. Quem é a? Não é o coeficiente angular, que é 4. 4 vezes x. Quem é x? Né? 3 vezes 3, mais b. b é o coeficiente linear que está faltando e a gente vai continuar essa equação aqui para poder descobrir o valor do b. No caso, descobrir o valor do coeficiente linear, tá certo? Então vamos lá. Baixo 5 igual 4 vezes 3, 12, mais b, ok? Multiplica, né? Agora vamos organizar, né? O b já está aqui, vamos deixar ele aqui, vamos só mudar a posição, colocar o b do primeiro lado, né? O 5 também, o 12 passa negativo. Então a gente tem b igual 5 menos 12. 5 menos 12 dá 7 negativo, né? Ou seja, você tem uma dívida de 12, paga 5, ainda fica devendo 7. Tudo bem, b é igual a menos 7. Mas pode parar por aqui? Não pode, porque ele não quer saber o valor do coeficiente linear. Se ele quiser saber qual é o valor do coeficiente linear, a resposta pararia aqui, b menos 7. Ele quer saber qual é a equação da reta que passa por esse ponto. Ou seja, qual é a função que foi utilizada aqui, tá bom? Então é só substituir, né? A gente coloca y igual a A. Quem é A? Né? 4, que acompanha x, no caso mais b, só que o b é negativo, mais por menos vai ficar menos. Então essa é a equação da reta, ou seja, essa é a função utilizada com essas informações aqui. Então y é igual a 4x menos 7, tá bom? Y igual a 4x menos 7. A sétima questão é quase a mesma coisa, só que ela dá a informação do coeficiente angular na 6,
e na seta da informação do coeficiente linear. Tá bom? Então, bora lá. Ó. 4 e 3. 4 é o x, 3 é o y. Coeficiente linear é igual a menos 4. Só que agora o linear, quer dizer, é o b, ele dá o valor do b. A gente vai descobrir o valor do a. Tá certo? Então, bora lá. Substituindo. Y, quem é y? 3. É igual a a. O a não tem, né? Que está faltando o coeficiente angular agora, então o a não tem, baixa a. Vezes x, quem é x? 4, que é o primeiro valor que aparece no parênteses aqui, ó, 4. Mais b. B é coeficiente, b é o coeficiente linear, que é menos 4. Então a gente colocou menos 4. Coloquei entre parênteses aqui para os sinais não ficar emendado de mais e menos, certo? Então eu baixo o 3, a vezes 4, quer dizer que é 4a, né? Mais por menos dá menos 4. Vamos organizar, né? 4a fica, aqui a gente tem o menos 4, né? A gente tem aqui, só para organização, seria o seguinte, passando o menos 4, deixando o 4a aqui, passando o menos 4 para lá, passaria positivo. Então ficaria 4 mais 3, aqui tá, né? 4 mais 3 dá 7, tá bom? Então 4a é igual a 7, 4a é igual a 7. A é igual, o número que está solto divide o número que está acompanhando a letra. Então fica 7 sobre 4, né? Ó, a é igual a 7 sobre 4, tá bom? Isso aqui é o coeficiente angular. Como é que fica agora a equação da reta, né? Ou seja, a função que for utilizada. Y é igual a A, quem é A? Acaba de nos encontrar aqui, 7 sobre 4. 7 sobre 4, x, que é AX, né? Mais B. Só que o B não é negativo, né? 4 negativo, então fica menos 4, tá bom? Então, muito parecido, só que nessa 6 a gente descobriu o coeficiente linear para depois montar a função, e na 7 a gente descobriu o coeficiente angular e depois montar a função. Tá bom? Bora lá. Agora, acredito que eram essas as questões, né? A gente... Vamos ver aqui, só para confirmar, mas acredito que eram essas mesmo. Não tem mais outra. Desculpa, pessoal. Tem mais uma aqui, tem a questão número 8 ainda. Exatamente. Então a gente tem aqui a questão 8, ó. O custo C em reais de produção de X litros de um certo produto é dado por uma função expressa pelo gráfico abaixo. Nessas condições, o custo de 580 corresponde à produção de quantos litros? A gente olhando pelo gráfico, pessoal, a gente tem aqui ó, o X, né, que são os litros, e o Y, que é a questão do custo. Por exemplo, vamos analisar aqui. Ó. Ele diz aqui, ó, começa de 400, né, porque 400 é um preço fixo aqui. Aí para produzir 8 litros, aí vem para cá, vai dar 520, tá vendo? Ó? 520 para produzir 8 litros. Ele está querendo saber, né? 580 vai produzir quanto? Eu sei que 580 vai estar mais alto aqui. Então certamente vai gastar também aqui, vai dar para produzir mais litros. Mas eu não sei exatamente quantos. Eu sei que é mais do que 8, mas exatamente quanto não. Então a gente faz o quê? Vamos lembrar da formação da função, né? Ó, y é igual a x mais b, né? Vamos descobrir aqui dois pares ordenados, né? Como assim? Onde é que tem dois pares ordenados? Para puxar a reta, tem que ter no mínimo dois pares ordenados. Então, aqui um ponto foi aqui, outro ponto foi aqui, para poder puxar a reta. Então, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui onde o cursor do mouse está, representa quanto? Representa, como x não andou nada aqui, ó, né? É x0 e y 400, por isso que marcou o pontinho aqui. E esse outro vai ser x8 e y 520. Esses são os dois pares ordenados, por isso que a gente colocou 0 e 400 e 8 e 520, né? Lembrando que o primeiro valor é x e o segundo valor é sempre y, tá bom, pessoal? Então, vamos pegar e vamos substituir esse primeiro par ordenado na função aqui, ó, e y, quem é y? 400. 400 é igual a x, o a não tem, né? Que é o coeficiente angular, vezes x, x não é 0? 0, a vezes 0, mais b, baixei. Pessoal, 400 igual, a vezes 0 não é 0? Então aqui cancela, né? Fica só o b. 400 é igual a b, ou seja, b é igual a 400. Eu já descobri o valor do b, ó, né? Se eu descobrir o valor do b e sei que b vale 400, eu pego agora a segunda função, pela lei de formação de novo, e no lugar desse b aqui, ó, eu vou botar 400, porque eu descobri que o b é 400, tá bom? Então, no lugar desse b, eu vou botar 400,
na formação dessa outra função. Como é que fica a formação dessa outra função? Y, que é 520, é igual a A vezes X, que é 8, mais B, né? Fica assim. Mas a gente acabou de descobrir que o valor de B é 400. Então, no lugar desse B aqui, ó, eu vou colocar 400, tá bom? Então, eu vou substituir esse B por 400. Aí vai ficar como? 520 é igual a vezes 8, que é 8A, mais B, que é 400. Vamos agora organizar. 8A fica, 520 fica, e o 400 que muda de lado, muda de sinal. Fica negativo, né? Então, eu tenho 8A igual 520 menos 400, 120, tá bom? Agora é só dividir 120 por 8, né? A é igual 120 dividido por 8. A é 120 por 8 que dá 15. Então, veja, para ter a formação da função, eu preciso de saber quais são os valores do coeficiente angular, que é o que acompanha o x, representado por A, e do coeficiente linear, que é o valor solto, representado por B. Eu já tenho o B, quer dizer, eu já tenho o coeficiente aqui linear, e o coeficiente angular é o A. A gente acabou de encontrar aqui que é 15. Então, vamos jogar essas informações na formação da função agora, tá bom? Y é igual a A, quem é A? 15. 15x mais B, que é 400. Essa é a função que gerou esse gráfico. Mas ele não quer saber a função que gerou esse gráfico. Para que é que eu fiz tudo isso então? Para poder responder a essa pergunta aqui que ele fez, eu preciso saber a função que é utilizada, né? Então, por isso que a gente teve que descobrir essa função. Ele quer saber, gastando 580, quantos litros dá para produzir. Os litros produzidos, pessoal, é representado por X. E os 580 vem para cá, na parte do Y. Então, o 580 vai ser o Y e o X vai ser o que eu vou descobrir, tá bom? Então, no lugar desse Y aqui, ó, tá? Que eu trouxe aqui para cima de novo, Y é igual a 5x mais 400. Então, ele diz o Y, que é 580, e a gente vai ter que descobrir o X, tá bom? Então, bora lá. Y, quer dizer, 580 é igual a 15x mais 400. Agora é só terminar de organizar a equação, né? Então, vamos terminar de organizar, o 15x fica, o 400, né? O 580 fica e o 400 muda de lado. Então, vai ficar 15x igual a 580 e o 400 mudando de lado, muda de sinal também, né? Então, vai ficar 580 menos 400, certo? Aí vai ficar 15x igual 580 menos 400 dá 180, não é isso? Então, 580 menos 400, 180. Para terminar, divide o número solto pelo que está junto com a letra. X é igual a 180 dividido por 15. Quer dizer que x é igual a 12. Vai ficar aqui na frente, né? Claro que para produzir mais litros, ele vai gastar mais. Então, 580, que era aqui passando do 520, eu já sabia que ia dar mais que 8 litros. Só não sabia exatamente quanto. Mas a gente acabou descobrindo aqui que deu 12. Tá ok? Então, espero que vocês tenham compreendido. A aula é um tanto demorada, porque a gente procura explicar mais detalhadamente, tá bom? Qualquer coisa, volta, dá uma olhadinha. E se mesmo assim ficar dúvida, né? E outra coisa também, a atividade passou, eu não vou ter aquele trabalho, não. Não coloque isso na cabeça não, porque todos esses conteúdos que a gente está vendo de forma remota, a gente vai precisar quando voltar presencialmente para a parte das avaliações, né? Então é bom tirar dúvida, mesmo a atividade já tendo sido corrigida, tá bom? Procura, se não entendeu, procura tirar alguma dúvida para não ficar aí se prejudicando, tá bom? Então, última questão, corrigida. Agora a gente vai dar uma olhadinha no desafio que fica para essa semana. É bem simples e objetivo, pessoal. Olha, aí nós temos umas igualdades, certo? 6 mais 4 igual a 210. 9 mais 2 igual a 711. 8 mais 5 igual a 313. E ele quer saber se 5 mais 2 vai dar igual a quanto, tá bom? Eu acho que é simples, né? Vocês entenderam, não entenderam? Não, o objetivo é esse mesmo, né, pessoal? É vocês descobrirem, olhando essas três formações de cima, quanto é que vai dar essa última aqui, tá bom? Então, compare essas aqui e veja o padrão que está acontecendo para descobrir quanto é que vai dar 5 mais 2, certo? Então, participem aí pelo e-mail ou mandando a resposta pelo WhatsApp. O primeiro da turma que responder vence o desafio, tá bom? Vamos participar aí bastante, tá bom, pessoal? Então, eu agradeço mais uma vez e até a próxima. Valeu!